normalmente o que acontece? Os técnicos vão, acompanham 10, 15 dias e voltam. Vão, acompanham 10, 15 dias e voltam. E a minha ideia sempre foi assim, pô, se eu quero me transformar num técnico de alto rendimento, viver de tênis de mesa focado no alto nível, eu acredito que o técnico também tenha que fazer isso, também tenha que abrir mão de algumas coisas e morar na Europa, estar próximo dos grandes eventos, estar próximo dos grandes atletas, dos principais clubes do mundo. Então, eu comecei a conversar com a CBTM sobre isso, da minha ideia de ir para a Europa, ficar um período lá. Isso foi em 2020. E a ideia inicial era que eu fosse 2 anos, ficasse 2 anos na Europa. A ideia mais ou menos de 2022 a 2024, né, até os Jogos Olímpicos na França. Daí, óbvio, veio a pandemia, daí abria e fechava, a gente não sabia o que ia acontecer, e a gente foi estruturando essa minha ida. Então, plano B, como não tinha muita possibilidade de eu ficar 2 anos seguidos por causa de visto, por causa de outras coisas, a gente fez um plano B, que era eu ir 3 meses, voltar 3 meses, ir 3 meses, voltar 3 meses. Então, voltei para o Brasil depois desses 3 primeiros meses, comecei a aplicar algumas coisas que eu vi lá, fiz essas intervenções com os técnicos através da Conexão Brasil-França em videoconferência. E a segunda etapa do projeto era que eu fosse para lá, mas se eu simplesmente fosse para ficar de novo 3 meses, né, não tinha muito sentido. Então, na segunda parte do projeto, a gente incluiu a ida de atletas brasileiros, né, nós tivemos o Leonardo Izuka, Julia Takahashi e Laura Watanabe indo para lá, através de projetos com a CBTM e com o COB. Né, esses atletas treinaram em Montpellier, né, com a minha assistência, porque eu estava lá. Participamos de eventos internacionais, né, então o Léo jogou a WTT, a Laura e a Julia jogaram Contender em Portugal, e depois a gente jogou o Mundial na Tunísia. Então a gente já era a segunda etapa. Eu conheci o clube, conheci a estrutura de trabalho, vi que tinha condições, levamos alguns atletas para lá para treinarem, né, com a minha assistência e participar de eventos a nível internacional. Outra ideia da minha segunda passagem seria eu conhecer outros locais de treinamento, né? Como eu já tinha ido para Montpellier, dos propósitos era eu ir a Oxenhausen, porque eu nunca tinha ido em Oxenhausen, ver o trabalho como é feito, ver a estrutura, e também ir no INSEP, que é o Centro de Treinamento Nacional da França, né? Onde várias modalidades treinam. Então, para vocês terem uma ideia de que não é simplesmente, manda alguém para ir lá, fica lá, vê o treino e volta. Não, a gente tem uma estrutura, a gente tem um planejamento, foi feito o primeiro passo, foi feito o segundo passo, né? Tá? Mas só para a gente esclarecer esse projeto, que foi uma ideia que eu tinha, falei com a CBTM abraçou a ideia, achou interessante, e a gente fez uma junção aí, um pouco de investimento meu, um pouco de investimento da CBTM, um pouco de investimento do próprio clube lá em Montpellier, e a gente conseguiu realizar, então, esse projeto.